Estamos seguindo, né, irmãos? Hoje é a terceira parte, não é isso? Da série Filipenses, a epístola da alegria, amém? Abra sua Bíblia aí em Filipenses, obviamente. Nós vamos, nessa terceira mensagem, analisar versículo por versículo, a partir do versículo 12, ok? Diz aqui a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só, irmãos, eu quero conscientizar os irmãos que as coisas que me aconteceram, o que havia acontecido com ele, irmãos? Ele tinha sido, repito, preso. Então ele queria que os irmãos de Filipos ficassem sabendo que a prisão dele, o sofrimento dele havia contribuído para o avanço, para o progresso do Evangelho. A prisão de Paulo, irmãos, estava nos planos de Deus, amém, irmãos? Está. Deus permitiu, através da prisão de Paulo, que o Evangelho chegasse, irmão, a alguns escalões do exército romano que inimaginável se ele tivesse sido preso. Deus permitiu que Paulo fosse preso para que o Evangelho pudesse chegar a algumas áreas ali do exército romano, em alguns lugares onde uma pessoa comum, se não tivesse sido preso, se não tivesse conhecimento de Paulo, a unção de Paulo, ele não conseguiria chegar, certo? E diz aqui que a prisão dele, o sofrimento dele, ele compartilha isso com a igreja, ele confessa isso, ele conscientiza os irmãos: olha, tudo que aconteceu comigo teve um propósito. Qual foi o propósito? Contribuiu para o progresso, para o avanço do Evangelho. Sabe, mas eu fiquei pensando acerca dessa declaração de Paulo. Ele escreveu o seguinte no esboço: olha, tudo que acontece com um crente fiel, de certa maneira vai contribuir para o avanço do Evangelho, para o avanço do reino. Amém? Tudo. Talvez você esteja vivendo na sua vida um momento difícil, um momento de dificuldade, de crise, né? Mas se você é fiel, você tem que ter em mente algo, o que Paulo tinha em mente. De alguma forma, de certa maneira, que eu não sei explicar como, o que tem acontecido na minha vida, se eu permaneço fiel, isso tem acontecido na minha vida, isso com certeza vai contribuir para o avanço do Evangelho. De alguma maneira, o teu sofrimento, o teu momento difícil da sua vida, sabe? Esse problema que você está enfrentando, esse gigante que você está enfrentando, de alguma maneira Deus faz com que isso contribua para que o Evangelho progrida. Amém, queridos? Percebe isso? Pastor, como? Não sei. Mas de alguma maneira contribui. Paulo conseguiu descobrir, né? Quando Paulo vai preso, certamente ele não tinha essa noção. Senhor, eu preciso pregar o Evangelho, o Senhor me chamou para ser um missionário. Paulo deve ter entrado em crise no momento que ele é preso. Como é que vai ser agora? Paulo era ser humano como eu e você, irmão. Com certeza passou dúvidas na mente de Paulo. Quando ele é preso, ele vai para a prisão, e agora? Ele deve ter ficado lá dentro da cela, fazendo assim: Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou orientar a igreja? Como é que eu vou orientar os pastores, os missionários? Senhor, como é que vai ser? Depois Deus acalma o coração dele. Diz assim: a tua prisão, Paulo, vai contribuir para o progresso, para o avanço do Evangelho. Eu preciso acreditar, irmão, nós precisamos acreditar que tudo que acontece na nossa vida, de alguma maneira, vai contribuir para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo avance e progrida. Amém, irmão? Eu preciso crer. Se nós não acreditarmos desta maneira, seremos, sabe, confundidos por Satanás, seremos enganados pelos problemas da vida, seremos crentes sem esperança, nossa fé estará sempre lá embaixo, e você não vai encontrar satisfação em Cristo. Percebe que o apóstolo Paulo, desde a primeira e segunda semana que estamos falando, que ele encontrava satisfação em Jesus mesmo estando preso. Mas hoje os crentes só encontram satisfação em Deus só se ele estiver com muito dinheiro, um bom emprego, um bom carro, uma bela casa, se ele estiver com saúde. Se um crente descobre que está, sabe, com uma doença mortal, uma doença que ele sabe que vai morrer, quantos são os crentes que ainda permanecem fiéis, né? Quantos são aqueles que ainda vão estar sorrindo e dizendo assim: Jesus te ama, Deus está na minha vida? Quantos vão dizer, irmão? Quando fala-se, né, sobre pessoas que ouviram uma declaração do médico de que ia morrer, eu lembro sempre de uma irmã que era da igreja do Bispo Miguel, que ela morreu. Já contei isso aqui, mas você talvez não tenha ouvido.
ela recebeu uma declaração de que ela tinha câncer e o médico deu 6 meses de vida para ela. Vai fazer o tratamento, a quimioterapia, mas não. Certo? A senhora morreu. Aí ela procurou o pastor Fernando, que hoje está lá em Araripina, Pernambuco. O pastor Fernando, na época, estava auxiliando o Bispo Miguel. Ela procurou e falou assim: pastor Fernando, gostaria de realizar um culto no lar na minha casa. É mesmo, irmão? Irmã, eu quero dar um culto de ações de graça. Ele, tem certeza, irmã? Irmã, foi curada? Ela, não, eu não preciso ser curada para... Olha que fé. Eu não preciso ser curada para fazer um culto de ações de graça. Eu quero reunir porque o povo de Deus na minha casa, eu quero louvar e agradecer a Deus pela minha vida, pela minha salvação, pela minha igreja, porque eu sei, o Senhor já falou comigo, Deus vai me levar. Olha, uma declaração dessa para o pastor, né? O pastor fica, meu Deus, que não, irmão, Deus vai curar a senhora. Não, Deus já falou comigo, Deus vai me levar. Por isso que eu quero fazer esse culto lá, culto de ação de graça e tal. Ela foi e reuniu, irmão. Eu chamou o vizinho, os vizinhos sabiam que eu estava com câncer, essa irmã crente. Chamou o vizinho, chamou o parente, chamou irmãos da igreja, em casa dela. Quantos cachorro quentes no final, irmão? Muito salgadinho no final, né? Sempre tem. Aí ela reuniu todo mundo, aí o pastor Fernando trouxe uma palavra, e a irmã quer falar alguma coisa, ela quero agradecer aqui a todos, né, por esse amor, por esse carinho, a igreja está aqui, parentes, vizinhos e tal, e eu quero declarar que Jesus é o Senhor da minha vida, que eu amo esse Deus, que amo os irmãos. Isso que é crente, né, irmão? Isso quer viver a fé. Irmãos, semanas depois ela morre. Quem vai no sepultamento fazer? Claro, o pastor Fernando. O pastor Fernando foi lá e tal, o sepultamento estava lotado, os irmãos tinham um carinho por ela. Aí o pastor Fernando diz que um sujeito que estava lá no enterro chamou e falou assim: o senhor foi o pastor dela? O pastor falou: sim, senhor. Eu não sou crente, assim, mas eu sou vizinho dessa irmã. E nós tínhamos um carinho muito grande por ela, e eu fiz questão de vir no sepultamento dela, e eu estava no dia que o senhor pregou lá na casa dela, no culto lá. Pois ela me chamou, eu estava lá. Eu queria saber onde fica a igreja do Senhor. Eu quero visitar a sua igreja, porque eu nunca vi uma coisa dessa, a pessoa saber que vai morrer e ela sentir uma alegria dessa. Eu quero conhecer a forma como vocês pregam, o que vocês falam lá. Eu gostaria também de sentir isso no coração. Irmão, tudo que acontece na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, vai contribuir para o progresso do Evangelho. Amém? A gente acha que é só as coisas boas, né? As coisas ruins que acontecem também. Pastor, como? Como essa coisa ruim, esse episódio ruim da minha vida que aconteceu vai contribuir para o avanço do Evangelho? Eu e você talvez não tenhamos uma resposta imediata, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, irmão? Muito bem. Aí, queridos, ele vai dizer aqui no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, ok? Alguém está falando, a minha prisão se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana. Já falei para os irmãos que a guarda pretoriana era uma espécie de tropa de elite, né? Do imperador. Os estudiosos dizem que só em Roma haviam 9.000 homens que faziam a guarda especial do imperador. Os caras que davam a vida para o imperador, uma tropa, uma guarda pessoal, 9.000 homens. Não se sabe, né? Se no tempo de Paulo havia esse número certo, mas ele diz que toda a guarda pretoriana, toda aquela tropa de elite, a guarda de César, sabia a razão das suas cadeias, sabia o motivo dele estar preso. E por que Paulo estava preso, irmãos? Por conta de que mesmo? Por causa do Evangelho. Amém, irmãos? Paulo não era um criminoso, todos tinham conhecimento de que ele estava ali por causa de Jesus. O que eu entendo também, irmãos? Qualquer sofrimento que nós tivermos, sabe, pode servir também de testemunho de fidelidade. Quer queira ou não, aqueles guardas, sabe, a guarda pretoriana, quando percebe que Paulo está ali, e eles têm a consciência, os guardas tinham a consciência que Paulo não era o quê? Um criminoso. Ele não tinha essa consciência ou não? Tinha. Sabe que Paulo não era criminoso? Podia deixar o apóstolo Paulo tranquilo, Paulo não ia fugir, precisava, sabe, havia aquela vigilância, Paulo não ia fugir, Paulo estava se submetendo a eles. E é interessante que eles, sabendo que Paulo era inocente, eles observam o testemunho de Paulo. Com certeza os guardas, eu fico imaginando isso, você imagina não? Os guardas conversando, esse tal de Paulo aí, esse religioso aí, esse cara é inocente, prenderam ele, denunciaram ele por inveja. Dizem, os judeus, os compatriotas deles, dizem que
Ele está pregando uma nova religião. A gente vê claramente que ele é inocente. É que pode ele suportar isso e ele continua a pregar acerca dessa fé? Ele continua sendo fiel a este Deus? Lembra da mulher de Jó? Continua sendo fiel ao teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Queridos, nós somos desafiados, os problemas e o próprio diabo fala no nosso ouvido: vai continuar sendo fiel a Deus? Você nessa crise aí? Vai continuar sendo fiel a Deus? Você não recebe nem a cura. Ele nem curar você quer te curar. Vai continuar sendo fiel? Querido, o apóstolo Paulo continuou sendo fiel a Deus, e toda a guarda pretoriana sabia da fidelidade dele ao Senhor, amém, irmão? Não importa o que você está passando, que todos saibam que você continua servindo a Deus. Eu não sei se você sabe, tem gente que fica torcendo pela tua derrota, sim ou não? Tem gente que fica doidinho pela tua derrota, torcendo pela sua desgraça, pela sua derrocada, só esperando. Vamos ver quanto tempo ele resiste na igreja. Ela está indo para a igreja? Vamos ver quanto tempo ela continua nessa igreja sendo fiel aí. Vamos ver. O diabo fica assim, torcendo para ver a sua derrota. Mas que Satanás, o império das trevas, e todo aquele que não conhece o Senhor, testifique e reconheça que você continua fiel ao teu Deus. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Verso 14. Aí diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ou seja, pela minha prisão, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que lindo, irmãos. Olha a vida leitura na palavra de Deus, irmãos. Ele está dizendo: por conta das minhas prisões, por causa das minhas algemas, pelo fato de ter sido preso por causa de Jesus, a maioria, ele não diz todos, né? Percebe isso, irmão? Na igreja nem todo mundo está no mesmo propósito. Ele não fala todos os irmãos, ele diz a maioria. Teve uma minoria que ficou o quê? Com medo. Ele diz, estava feliz porque a maioria fechou com ele. A maioria foram que estimulados, se sentiram encorajados para falar de Jesus, amém, irmão? Querido, a nossa fé pode servir de encorajamento para outros, amém, igreja? Como é que você está vivendo a sua fé? O que você tem passado? O que você tem passado como crente para as pessoas? Você tem passado encorajamento? Tem estimulado as pessoas a continuar fiéis? Ou você passa um desânimo? Quem olha para você fica desanimado junto contigo. Como é que está sendo, irmão? Hein, querida? Nós temos que pensar nisso. A fé de Paulo, a fidelidade de Paulo na prisão, fez com que a maioria dos irmãos se sentissem encorajados a falar de Cristo. Querido, que a minha fé e a tua fé estimule a outros a falar de Jesus, irmão. Que a minha fé, que o meu comportamento, que as minhas atitudes possam, em nome de Jesus, levar outras pessoas a ter mais coragem. É interessante porque ele fala aqui, a maioria dos irmãos estimulados do Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro. Essa palavra desassombro no grego é a palavra afobos, né? Ou seja, sem medo. Paulo está dizendo que as pessoas começaram a falar de Jesus sem medo. Por quê? Porque a minoria ficou com medo de serem o quê? Presos. Por isso não deixaram de falar de Jesus. Então a minha fé, querido, a minha fé, a tua fé, ela pode estimular outras pessoas a falar de Jesus sem medo. Porque tem pessoas que têm medo hoje, né? No contexto atual. Por enquanto você não está sendo preso se você falar de Jesus, né? Por enquanto. A gente sabe o futuro, né? Mas o que as pessoas hoje têm medo? Se ela assume Jesus, se no Facebook dela, de 10 postagens, 9 é falando de Jesus. O que pode trazer medo para que a pessoa não fale de Jesus? Nem com o seu comportamento, nem nas redes sociais, nem na faculdade dela, nem na escola. O que pode trazer medo? Talvez ela tenha medo de ser escarnecida, né? Ela tenha medo de ser zoada pelos amigos, da escola, da faculdade. Talvez ela tenha medo de ser rejeitada pela família. A família dela é espírita, a família dela é católica ferrenha. Talvez ela tenha medo de ser rejeitada. Na nossa família, dizem, só temos católicos, não temos nenhum evangélico. E você quer ser evangélico? Não, com certeza vai ser rejeitado pela família. E muitos já foram, irmão. Talvez a pessoa tenha medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser escarnecido. Querido, em nome de Jesus, se você tem medo de assumir a fé, olhe para as pessoas fiéis, amém, irmão?
A maioria dos crentes olharam para a fidelidade de Paulo, e ao invés de ficarem com medo, eles ousaram falar de Jesus Cristo, amém? Não tiveram medo nem vergonha. Você sabia que tem gente que tem vergonha de falar de Jesus? Sabia disso? Tem gente que tem vergonha? Ela tem medo de postar alguma coisa falando de Jesus, tem medo de qual vai ser a reação do meu amigo lá na faculdade, lá na escola, qual vai ser a reação da minha parente, da minha prima que é católica, da minha prima, da minha amiga que é espírita, umbandista. Ela não vai gostar, então nem vou desagradar, então não vou falar nada de religião aqui, vou postar bobeirinha, piadinhas. Muitas vezes nós temos medo, que nessa manhã o Espírito Santo coloque coragem no teu coração, amém? Coragem para testemunhar acerca de Jesus, para falar de Jesus, para pregar Jesus com tua vida, amém, irmão? Ele disse que a maioria não ficou com medo, olha, e começaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então o medo, aprendemos aqui que o medo pode ser um empecilho para você pregar a palavra. E muitos crentes, infelizmente, estão achando que a missão de pregar a palavra é só do pastor. Você está enganado, hein? Você está enganada. A missão de pregar a palavra de Deus é de todo crente, amém, igreja? Ele diz aqui que a maioria dos irmãos, ele está se referindo ao que, irmão? Ele está se referindo à igreja. Não era só a função de Paulo pregar o Evangelho, é função de toda a igreja abrir a boca e ganhar almas para o reino. É função dos irmãos, sim, gerar ovelhas para o reino, convidar pessoas, falar de Jesus. Vamos lá na igreja. Ah, pastor, já foi, estou falando tantas vezes, não importa, crente é chato mesmo. Crente vai falar de Jesus o tempo todo, em tempo e fora de tempo, diz Paulo. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. Pastor, mas eu estou vendo uma minoria aí com medo. Não olhe para a minoria. Paulo diz que é a maioria. A maioria, graças a Deus aqui, se espelhou em Paulo, olhou a fidelidade de Paulo e começou a pregar a palavra de Deus. Ah, Paulo está preso? Paulo está preso? Ah, é? Ah, vamos embora. Vamos cá, vamos orar aqui, vamos evangelizar, vamos continuar falando do amor de Deus. Se a gente for preso também, ele está junto, estamos juntos, Paulo. Olha só, irmão. Começaram a falar de Jesus sem medo. Que você não tenha medo de ser escarnecido nem de ser rejeitado, amém, irmão? Deus é com você, Deus é contigo, amém? Muito bem. Declarações do apóstolo, verso 15. Olha que interessante. Alguns, olha que interessante, irmãos. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou rivalidade, né? Outros, porém, o fazem de boa vontade. A versão corrigida diz boamente, né? Não é isso? Olha o que Paulo está falando, irmão. Nesse pregar da palavra, nesse ministério de pregar a palavra, ele percebia que havia alguns pregadores, ele conhecia alguns pregadores, que estavam pregando por inveja. Inveja de quê, irmãos? Inveja de Paulo. Já parou para pensar, irmão, nisso? Uma pessoa vai fazer a obra de Deus porque tem inveja da outra. Eu vou começar a pregar, vou fazer seminário, quero ser pastor, legal, eu quero ser um pregador, vou ler a Bíblia toda, vou ler vários livros, eu vou me aperfeiçoar na oratória, eu vou pregar, porque eu tenho que ser melhor do que o Mateus Ferreira, ele prega pra caramba, eu tenho que pregar melhor que ele. Paulo está dizendo que isso estava acontecendo. Então ele diz que havia pessoas que pregavam por inveja dele e por porfia, por uma questão de rivalidade. Isso acontece hoje, senhor irmão? Não. Meu Deus, claro que acontece. Jesus Cristo, como acontece? Existe inveja e rivalidade entre muitos pregadores e muitos ministérios, irmãos. Eu me lembro lá nas Cavaleiros, né? Quem vem de Caxias, não sei se o Tiago Jorge deve saber, ali na Vicente Reno, tem a Igreja Universal, né? Irmão, a Igreja Universal é aqui. A Assembleia de Deus nos últimos dias do Marco Pereira abriu aqui, ó. Um de frente para o outro, e fica aumentando o volume para saber quem faz a oração mais alta. Assim, literalmente, não é nem assim, um pouquinho afastado, 10 metros, é assim, ó, porta com porta. O que é isso se não rivalidade, irmão? Certamente, se você perguntar ao irmão da Assembleia de Deus nos últimos dias, quem está errado, ele vai dizer quem? É a turma do Macedo. Se você falar no aniversário e perguntar quem está errado, é a turma do Marcos Pereira, fica apoiando esse pastor adulto aí, prostituto, que até foi preso.
um atacando o outro. Inveja, disputa, porfia. E nós aprendemos aqui, Paulo revela inveja. Qual era a motivação? Rivalidade. E o curioso que eu quero que pontuar para os irmãos, e os irmãos vão perceber, curioso disso tudo, é que Paulo não estava dizendo que eles estavam pregando heresias. Eles estavam pregando o evangelho ortodoxo, o evangelho correto. Paulo não está falando sobre falsas doutrinas. O apóstolo Paulo está falando aqui de motivação. Também quer dizer que o apóstolo Paulo também não aprovava isso, amém, irmão? Ele não estava aprovando esses camaradas. Mas o que ele estava pontuando aqui era a motivação desses camaradas. Então só está pontuando isso. Eles pregavam por quê? Qual o motivo? Qual era a motivação? Porfia e inveja. Em nenhum momento Paulo diz, vocês estão pregando heresias, está dizendo que o sangue de Jesus não purifica, né? Ou está dizendo que Jesus era apenas uma aparência, a doutrina docética, do gnocídio, nada disso. É interessante isso, né? E quando ele fala assim, existe uma turma aí que prega de boa vontade. Essa palavra no grego é uma palavra eudokia, chamada eudokia, que tem um sentido de bons motivos. Pregam com boa motivação, ou motivos puros e sinceros. Olha, essa tradução da corrigida eu não gostei não, boa mente, não encaixa legal. Mas boa vontade, ou uma tradução mais correta seria boa motivação. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo o que, irmãos? Ele está falando que nós precisamos ter o que? Boa motivação. Nós temos que viver a motivação correta ao fazermos a obra de Deus. Quem está entendendo isso? Entendendo? Então eu aprendo aqui o seguinte, mais uma coisa que eu aprendo aqui. É possível, olha o que eu vou falar para você. É possível fazer a obra de Deus com motivações impuras e incorretas. Quem está entendendo isso? Está vendo? É possível você ter cargo, pregar o evangelho ortodoxo, mas com uma motivação errada. Amém, irmão? Aqueles homens estavam pregando com motivação errada. Qual era a motivação? Inveja do apóstolo Paulo. Queriam fazer rivalidade com ele, queriam ser rivais dele, certo? Então aprenda também que é possível despender energia, fazer a obra de Deus totalmente na carne, porque inveja é a obra do espírito da carne, irmão. Está entendendo isso? É possível fazer a obra de Deus totalmente na carne. Você entende isso, irmão? Lembra que há um mês atrás eu falei aqui sobre aquele sujeito, aquele falso pastor que tinha sido preso lá no Espírito Santo? Você acompanhou o desfecho da história? Você acompanhou? Lembra que eu falei? Que ele tinha sido preso, suspeito de ter matado os próprios filhos, não sabia o motivo. Lembra disso? Pois bem, na última quarta-feira, para quem está acompanhando o caso, saiu os laudos técnicos da perícia, saiu o exame de DNA e foi constatado esperma numa das crianças. O que ele fez? Ele não somente matou aleatoriamente, ele abusou sexualmente do filho de 3 anos, do enteado de 6, levou para o banheiro, fez isso, as crianças começaram a chorar, ele espancou as crianças. O laudo técnico da perícia constatou isso. Espancou as crianças até elas desmaiarem. A criança sangrou no banheiro, pegou o corpo das 2 crianças, os corpos, levou para o quarto e simulou um incêndio, um curto-circuito na babá eletrônica, tacou fogo, simulou uma queimadura nos pés para dizer que tentou socorrer, só que o delegado, macaco velho, me engoliu essa. Então constatou. E o Magno Malco, o senador, ontem interrogou ele, esteve diante do Magno Malco da delator, da CPI dos maus tratos, de criança. Olha, o Magno Malco ficou 1h15, olha, pegou firme, está no teu bolso para você ver. Pegou bonito, falei, é isso mesmo, Magno. Ele falou assim, presta atenção, rapaz, você não se arrepende de menos de 24 horas, seus filhos mortos, e você ir para a lanchonete com óculos Ray-Ban na grife, dando entrevista tudo bonitão, ostentando, supostamente pregando, dizendo que o que tinha acontecido com seus filhos serviria para ganhar sua cidade. O Deus que você serve é este que mata 2 bebês carbonizados para ganhar uma cidade? É isso, rapaz? Você não se arrepende?
me arrependo. Se arrepende? Me arrependo de ter feito isso, eu deveria ter vivido um luto. Mas os exames comprovam, você confirma isso? Que você assassinou, você abusou sexualmente dessas duas crianças? Não fiz isso, não fiz isso. Aí o Magno diz assim: preste atenção, rapaz, ei, para de fingir que está chorando, não está descendo uma lágrima, para, seja homem. Irmão Manuel pegou firme com ele. Seja homem, eu já estive aqui um réu confesso. Ele disse: eu sou homem, no momento de loucura eu abusei de uma menina, de uma criança, eu vou pagar aqui os meus erros, eu confesso. Seja homem, confesse também. Eu não fiz nada disso, sou inocente. Ele está assim, mano. Ao Manuel está dizendo então que toda a perícia técnica, um mês de exame de DNA, toda essa estrutura da polícia científica, a ciência está errada, o senhor que está certo, é isso mesmo? O senhor vai continuar. Detalhe, quando saiu o exame de DNA quarta-feira, comprovando que ele abusou e estuprou as crianças, a advogada dele se retirou do caso, abandonou o caso. Por quê? Era advogado conhecido, crente. Assim que os caras souberam do caso, resolveram defendê-lo. Mas um advogado, ele sabe, né? Ele sabe como o sujeito tem culpa no cartório, mas ele, é a função dele defender. Mas essa advogada, quando saiu o laudo, ela resolveu abandonar o barco. Ela viu que ficou estreito para ele, ficou feio para ele. Então, está sendo acusado por homicídio triplamente qualificado, dá uns 126 anos de cadeia, vai apodrecer na cadeia. O pai do menino, né, o Tiago, a mãe inteira, falou assim: toda a cadeia é pouca desse cara. Sério, irmão? Esse são os camaradas aí que, se você ver no YouTube, ele vestido de sacerdote, de igual as pessoas da minha, vestido todo de branco, sacerdote, pegando a pessoa, rodopiando com a pessoa. Era mais um louco. Era mais um louco, pregando as coisas tudo estranho, fora da palavra. Sabe? Era mais um louco que se passava por pastor, mais um doente. Hoje qualquer um assume púlpito, não se avalia nada, não puxa o histórico do camarada. Eu levei 9 anos, irmãos, para ser ordenado diácono. 9 anos servindo em Parque Lafayette, sem nunca ter desviado, sem nunca ter sido da igreja presente. Nem no carnaval, quando a igreja sumia, eu não sumia, eu ficava ali. O bicho falava assim para mim: esse carnaval tu vai viajar? Eu falei: tem dinheiro não, fica aqui. Pobre não viaja. Aí eu estava lá, servindo ali, irmão. E quando ele me chamou para ser pastor, olha, puxou minha ficha bonita, irmão. O pastor Jorge foi lá na delegacia para puxar o nada consta, para saber se eu tinha passagem na polícia. Eu disse: esse cara tem passagem. Fez uma varredura. Não está sujo no SPC, no Serasa, como é que está? Está devendo quem? Os camaradas loucos, psicóticos, psicopatas estão colocando no púlpito, irmão. O camarada tinha 3 anos só na cidade. Ele veio de São Paulo para ser cabeleireiro na cidade. Ele disse que o negócio não deu certo, aí montou uma igreja. É um negócio, né? O negócio de cabeleireiro não deu certo, montou a igreja. Ele esqueceu, ó, botada. Ó, um monte de gente seguindo o psicótico dele, desse. E a igreja essa semana tiraram o banner, né? Tiraram o nome da igreja. E a reportagem última que eu vi disse que continua funcionando a igreja com outras pessoas lá. Então vai frequentar a igreja dessa, irmão? Não vai, né? Pelo amor de Deus. Quem vai na igreja dessa? Povo assassino. Então, querido, muitas pessoas estão tentando fazer a obra de Deus o quê? Com a motivação errada. Com a motivação falsa. Estão tentando fazer a obra de Deus na carne. Paulo diz que esses homens pregavam sem ortodoxia, mas a motivação deles era incorreta, era falsa. A motivação era inveja e porfia, briga, rivalidade. Eles estavam fazendo a obra de Deus na carne. Então, queridos, isso é muito sério. Isso é sério demais. Porque o sujeito pode se dirigir a uma igreja, pode pregar, e a motivação dele pode ser extremamente carnal. Está fazendo para aparecer, para rivalizar com outra igreja. Que no nosso coração haja boas motivações, amém? Qual a motivação pela qual você vem aqui? Qual a motivação pela qual você acordou cedo hoje e veio de domingo de manhã? Para quê? Que seja para servir e adorar o Deus em espírito e verdade, Deus vivo, amém? Que tem muita gente louca que precisam ter um encontro real e verdadeiro com Deus vivo.
Amém? Verso 16, o apóstolo Paulo começa a explicar e dizer que os que faziam a obra de Deus, que pregavam o evangelho de boa vontade, ou seja, com uma motivação correta, ele diz que eles faziam o que? Por amor. Olha, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Este é o motivo pelo qual devemos fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Amém, queridos? Por amor. Diga para esse irmão que está do lado assim: faça tudo por amor. Diga isso para ele. Nós não fazemos a obra de Deus para aparecer, amém, irmão? Não é para aparecer, não é para receber status, não é para receber louros, não é para receber aplausos de ninguém. Pastor, terça-feira veio aqui pintar, mas eu quero que no final o senhor me dê um abraço e diga: ó, muito obrigado, hein? Está esperando um tapinha nas costas de mim? Coitado de você. Que você faça por amor a Jesus. Amém, irmão? Eu posso te dar um abraço sem necessariamente você tem que fazer isso, amém? Você chega aqui demais, pastor, me dá um abraço, eu te dou um abraço. Hã? Não precisa ter que você faça um trabalho. Eu já fiz para você trabalhar, ralei pra caramba, meio-dia. Cadê o macarrão com o capô ralado? Cadê? A motivação correta deve ser por amor, irmão. Tudo que você fizer por Jesus tem que ser por amor, ok? Mas não use também esse pretexto para não fazer nada por Jesus, amém? Tem igreja que fala assim: não, pastor, não sou obrigado a fazer nada. Se eu fizer, vai ser por amor. Aí o cara não faz quase nada por Jesus, né? Eu vou fazer, não sou obrigado a fazer, mas tem que ser por amor. Não use isso como pretexto para você não fazer nada por reino, amém? Faça bastante coisas para Deus, mas com a motivação correta, que seja o amor, ok? Aí diz aqui no verso 16 ainda, assim: sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Essa palavra aqui no grego é apologia. Só que no grego não existe o G de gente, né? O gama, a leitura que se faz é como se fosse um G duro, né? Então no grego você leria assim: apologia. Mas transliterando para o português, apologia. O que é apologia? Apologia é defesa. Você já ouviu essa expressão? Fulano foi preso porque ele fez apologia ao tráfico de drogas. E estava cantando uma música lá no morro que incentivava o uso e a venda de droga, de cocaína e maconha. Ou seja, ele defende aquilo. Fulano defende, ele faz apologia à liberação da maconha. É um sujeito que vai lutar em prol daquilo, não é isso? Eu já ouvi, irmãos, na minha adolescência, pessoas dizendo assim: você não pode ficar se defender Jesus. Jesus não precisa de advogado. Já ouvi essa expressão? Quem já ouviu isso já? Não, Jesus, você não precisa ficar defendendo, fazer apologia não, defender a fé, porque Jesus não precisa de advogado, ele não se defende. Opa. Paulo diz aqui claramente, irmão, que ele foi incumbido da defesa do evangelho. Paulo era um apologeta, ou um apologista. Ele defendia a fé, amém, irmão? E vários pais da igreja, vários teólogos do princípio da igreja escreveram obras com esse cunho, um cunho apologético, defendendo a fé. Existe uma obra maravilhosa, que é editada até pela editora Paulus, do pai da igreja Irineu. Compra essa obra, Fábio. Irineu Adversus Haereses, ou seja, contra heresias, né? Tem essa obra? Contra as heresias, é um clássico. Quase 2000 anos que foi escrito, irmão. E qual foi o propósito de Irineu, o pai da igreja, escrever esta obra? Defender a fé contra as heresias. O título original latino é Adversus Haereses. Então note bem, queridos, Deus nos chama para defender a fé, sim, Senhor. Aonde você estiver. Quando eu li essa postagem desse indivíduo atacando os falsos, não somente os falsos pastores, mas englobando, colocando tudo no mesmo saco, eu me vi obrigado a escrever um texto ali naquela página do Facebook. Me vi como um pastor, me senti obrigado. O que eu fiz ali, irmãos? O que eu fiz ali? Eu fiz a defesa do verdadeiro evangelho. Tanto é que várias pessoas curtiram o comentário. Muito bem, gostei do comentário, foi embasado, foi bíblico, porque fiz a defesa. Porque quando a pessoa está equivocada na interpretação bíblica, nós que nos aprofundamos, que você que procura se aprofundar nas escrituras, nós somos incumbidos pelo Senhor, assim como Paulo foi. Paulo foi incumbido na defesa. Se você conhece a verdade, você tem que defender a fé, você tem que pregar a verdade, amém? Pregar e viver. Você vê a pessoa falando um monte de coisa louca, ok? Cara, você não vai ficar em debates intermináveis. Eu coloquei uma réplica
e disse, insisto, se o irmão conferir os textos, se ele me responder mais uma vez, com certeza eu não vou ficar, certo? Vou mais perder tempo. Já fiz o que tinha que ser feito. As pessoas vão ler lá, para ver com respeito, na gentileza e tal. Disse, Deus te abençoe, e com certeza ele não vai pagar porque eu discordei dele. Espero que não, né? Espero que não. Então, nós somos chamados para defender esse conceito, essa ideia de que não, eu não preciso ficar falando de Jesus, defendendo a fé, porque Deus não precisa de advogado. É uma interpretação equivocada. O próprio Paulo foi incumbido de defender o quê? O Evangelho. O que é o defender o Evangelho? É pregar a verdade, é proclamar esse Evangelho verdadeiro, é falar que o Evangelho verdadeiro é o de Jesus Cristo, é este explanado pelo apóstolo Paulo. Amém, igreja? Você é um apologeta, sim ou não? Ih, vai se sentir firmeza não, esse amém não. Você é um apologista ou um apologeta, sim ou não? Amém, isso aí. Verso 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por insinceramente, ou seja, motivações erradas novamente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Não é isso? Olha só, Paulo começa a revelar aqui o propósito dos camaradas. Eles estão pregando o Evangelho, ortodoxos estão, mas com motivação errada e com um propósito único, de me trazer o que? Tribulação. A palavra aqui no grego é tilipsis, aflição, né? Eles se aplicavam a pregar o Evangelho por motivações equivocadas. Estavam sentindo inveja de Paulo, queriam tomar o lugar de Paulo, e Paulo revela mais um problema que havia no coração desses caras. Eles, no fundo, queriam o quê? Deixar Paulo triste. Isso não é coisa de gente ruim? Alma cebosa? Como diz os irmãos nordestinos? Isso não é coisa de gente ruim? Eu vou fazer isso só de raiva pro Peter ficar triste. Vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu não vou dar coxinha para ele na cantina, não vou dar mesmo. Daqui naquela coxinha com a tupiri, não vou dar. Eu tenho prazer de vê-lo triste, chorando, querendo aquela coxinha. Isso é coisa de gente ruim. Poderia muito bem ter dado a coxinha com a tupiri para ele. Mas estava comendo e passa perto e nem oferece. Ou seja, qual foi o propósito dele para fazer isso? Não oferecer coxinha? Foi ver o quê? Triste, chorando. Agora, o que foi, Peter? Me oferecendo coxinha. Aquelas pessoas estavam com motivações perversas. Estou dando aqui esse exemplo aqui para você tentar entender o negócio. Eles pregavam o Evangelho ortodoxo, mas com motivações equivocadas, e a alegria deles era fazer com que Paulo ficasse o quê? O cara, além de estar preso, queria que o cara ficasse triste na cadeia. Paulo ficasse sabendo, eles estão querendo tomar o meu lugar. Queriam trazer aflição para Paulo. Gente, preste atenção. Você está na igreja, mas nem todo mundo na igreja é anjo. Nem todo mundo da igreja chegou a um nível de maturidade cristã. Então saiba de uma coisa, pode haver pessoas da igreja que terá um prazer único de entristecer o teu coração, só de perversidade, coração ruim, alma cebosa, por favor. Só por isso. Essas pessoas tinham esse único propósito, é impressionante, querido. Estão fazendo a obra de Deus, mas elas fazem coisas, falam coisas, tomam atitudes, agem de maneira só para entristecer o coração da irmã, só para ver a irmã triste. Fazem isso com o pastor também? E fazem. Não alegra o coração do pastor de jeito de maneira. As coisas, porque sabe que isso aqui vai. Então você vê o tipo de pessoa muitas vezes que está no nosso meio. Paulo teve que lidar com eles, irmãos. Aqueles que contudo pregam a Cristo com discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Já não bastasse Paulo estar preso. Eu aprendo aqui, irmãos, que mesmo que as pessoas possam entristecer o nosso coração, você não pode deixar parar de servir a Deus, amém, irmão? Mesmo que as pessoas entristeçam o seu coração. Haverão pessoas que vão entristecer o teu coração dentro da igreja? O que você acha? Sim ou não? Para de servir a Deus, não. Para de vir na igreja, não, amém, irmão? Você acha que o seu pastor aqui em 8 anos nunca ficou com o coração triste por algumas ações de algumas pessoas aqui, sim ou não? O que você acha? Eu não posso parar de servir a Deus. Eu não posso parar de servir a Deus porque uma minoria está sem visão.
Eu não posso parar de servir a Deus porque uma minoria é carnal, a motivação é carnal como um desses homens. Não posso. Eu tenho que receber o direcionamento, que é dar ouvidos. Você entende isso, irmão? Paulo não deixou de servir a Deus, ainda que esses homens julgavam estar suscitando tribulações às cadeias da prisão de Paulo. Paulo lá preso, os camaradas sabiam que Paulo estava sabendo dessa notícia, e eles tinham alegria de saber que Paulo estava triste, atribulado. E essa palavra tilipsis, que você traduz por tribulação e aflição, é uma palavra também que designa algo ou alguém que está sendo pressionado. Isso pressionava o psicológico de Paulo, mas Paulo não se abatia, porque a fé dele estava em Cristo, amém? E o verso 18: todavia, que importa? Esse versículo 18 aqui seria, irmãos, esse início aqui dizia: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. É a prova de que esses camaradas estavam pregando o evangelho ortodoxo, né? Eles estavam pregando o evangelho ortodoxo, só que com motivação errada. Mas ainda assim o apóstolo Paulo, é claro que ele não aprovava a motivação errada, mas ele conseguia se alegrar porque o evangelho que ele estava pregando era ortodoxo. Quem ia julgar a motivação desses pregadores seria quem? Ele? Não, Deus. Amém? Ele estava assim, não é o ideal, né? Pregar o evangelho ortodoxo, mas com motivação errada, não é o ideal. Mas o evangelho está sendo pregado. Por isso ele fala que todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo, ou seja, com motivações erradas, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Eu coloquei o seguinte aqui no meu esboço: Paulo entendia que o servo devia ser denunciado e o Senhor anunciado. Pegou? Amém? Anotou aí? É frase de efeito, né? Eu anotei também aqui, bacana. Paulo entendia que o servo que estava com a motivação equivocada tinha que ser denunciado, e Paulo não denunciou ele? Não, denunciou. Mas o Senhor deveria continuar sendo o quê? Anunciado. O servo denunciado e o Senhor anunciado. Então é claro que ele não aprova. É como se ele estivesse dizendo, não é o ideal, a motivação está errada. Tanto é que ele denuncia essas falsas motivações. Mas ainda assim, ele dentro da cadeia, ok, ele pensou: estou aqui na cadeia, eles acham que estão me trazendo tribulação, mas de certa forma eles estão pregando a palavra, mesmo com motivação errada. Deus vai julgá-los, mas o evangelho está sendo pregado, não é um evangelho herético. Você entendeu isso? Deu para entender? Amém? Então nós aprendemos, irmãos, aqui nessa lição de hoje, aqui nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos na palavra de Deus, o quanto nós podemos testemunhar acerca da fé, o quanto nós podemos ser fiéis a Deus e ainda assim não deixar de servir. Nós aprendemos que podem nos entristecer, mas nós não podemos parar de servir ao Senhor, amém? Nós aprendemos aqui que haverão pessoas dentro da igreja com motivações erradas, pessoas fazendo a obra de Deus totalmente na carne. Tais pessoas, muitas vezes o diabo vai usar para entristecer teu coração. Talvez você fique até se perguntando: como é que pode? Essa pessoa está dentro da igreja, trabalhando na igreja, o pastor não vê isso? Não! Às vezes a gente não vê. Deus permite que a gente vê algumas coisas, Deus permite que a gente vê algumas coisas, mas nem tudo, certo? Aí muitas vezes você vai ficar triste. Como é que pode essa pessoa aqui fazendo a obra de Deus com inveja, com rivalidade, com ciúme, se obra da carne? É por isso que eu vou sair da igreja. Não quero saber mais de igreja, não. Eu vou ficar em casa. Eu vou ser Cristo em casa. Muita gente está fazendo isso. É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Quer que você não viva aqui na comunhão do corpo. Satanás quer que você seja um membro separado do corpo. Como é que pode a mão ser cortada e sobreviver fora do corpo? Não sobrevive, porque Cristo é o cabeça, amém, igreja? E nós somos membros deste corpo. Se eu corto uma parte do membro, sobrevive o cabeça e o corpo, mas a parte cortada não sobrevive. É todo aquele que se afasta do corpo, todo aquele que deixa a comunhão da igreja. Amém, irmão? Que Deus possa te abençoar nesta manhã rica e abundantemente.
Muito obrigado pela tua palavra. Meu Deus, eu oro para que as minhas motivações, as motivações dos meus irmãos, não sejam equivocadas, Pai, para servir a Ti. Como disse teu servo Paulo, que nós possamos fazer tudo por amor a Ti, por amor à obra, por amor, meu Deus, às almas. Nós não queremos Te servir, Senhor, por causa do status, por causa da aparência, por causa dos aplausos, dos tapinhas nas costas. Não, Senhor. Nós queremos Te servir com a motivação correta. Senhor, que a nossa fé, que a fé, meu Pai, desta igreja sirva de estímulo, sirva, Senhor, de encorajamento para outras pessoas continuarem, meu Deus, servindo, anunciando a palavra sem medo. Senhor, é verdade, muitas pessoas têm medo de falar do Senhor, medo de serem rejeitadas, medo de serem escarnecidas pelos amigos, pelos parentes, mas que nesta manhã, em nome de Jesus, a fé, Senhor, de cada crente aqui possa verdadeiramente servir de exemplo, servir de estímulo, Pai, para que continuemos a abrir as nossas bocas para proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, meu Pai, a servir, apesar de todas as circunstâncias, Senhor. Sim, Pai, queremos fazer como Paulo, queremos nos regozijar, Senhor, em Cristo, que a nossa alegria não esteja ligada às circunstâncias, Senhor. Que o Senhor seja a real motivação de estarmos Te servindo, que o Senhor seja a real motivação para continuarmos fazendo parte do corpo, da igreja, em nome de Jesus. Senhor, que aqueles que ainda não entenderam a Tua palavra, e muitas vezes estão dentro da igreja com motivação errada, motivações carnais, com inveja, com rivalidade, falando mal um do outro, esses são carnais, Senhor, estão dentro da igreja. Que o nosso coração não se entristeça, Pai, que o coração do meu irmão, da minha irmã não se entristeça, porque existem pessoas carnais ainda, pessoas que estão trabalhando na igreja, mas com motivações equivocadas. Senhor, que o nosso coração seja blindado pelo Teu Espírito Santo nessa manhã, que pelo contrário, Senhor, que estas coisas não entristeçam nosso coração, mas nos estimule a continuarmos firmes e fiéis ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo, Pai, assim como o apóstolo Paulo fez com que a sua fé se tornasse conhecida, Senhor, entre toda a guarda pretoriana. Tantos homens, Pai, homens de guerra, homens que matavam, que lutavam, meu Pai, percebia, observavam a fidelidade de Paulo, observavam que Paulo não era um criminoso, mas era apenas um homem que temia e servia ao Deus verdadeiro. Senhor, que a nossa fé também seja reconhecida, que as pessoas possam ver, Senhor, em qualquer situação, em qualquer fase, em qualquer episódio da nossa vida, que as pessoas possam ver a nossa fidelidade, possam ver o nosso amor pelo Senhor, em nome de Jesus. Ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que essas palavras, que tudo que foi pregado aqui nesta manhã, Senhor, venha ficar gravado em cada coração, em cada mente, e que possamos voltar, Senhor, para os nossos lares, refletindo, Senhor. Meu Deus, que seja motivo de reflexão, Senhor, ainda hoje, amanhã, na segunda-feira, que possamos estar digerindo, Senhor, essas palavras tão profundas das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas, por tudo que aconteceu aqui nesta manhã. Te louvamos, Te honramos e Te adoramos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Diga graças a Deus, amém. Deus abençoe.